nessa semana em que estamos analisando pessoas que tiveram diferentes reações ao pé da cruz. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em João capítulo 19. João capítulo 19. Verso 25 em diante. Você já parou para pensar que quando uma pessoa perde o esposo, nós o chamamos do quê? Viúvo, não é isso? Quando perde a esposa, perde o esposo, viúva. Quando o filho perde o pai, nós dizemos que ele é órfão. Agora, quando um pai e uma mãe perdem os filhos, qual é o termo que nós usamos para nos referir? Não existe. E sabe por que não existe? Porque não existe uma palavra que consiga expressar a dor de se perder um filho. Não há palavras, não há sentimentos que expressem o quanto um pai e uma mãe sente pela morte do seu filho. Imagine agora Maria junto à cruz. O verso 25 diz que Maria, mãe de Jesus, que é a irmã dela, mulher de Clopas, e Maria Madalena estavam junto à cruz. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Maria permanece ao pé da cruz por todo o tempo. Ela ouve a zombaria e o escárnio que é dirigido contra o seu filho. Sabe, irmãos, às vezes é melhor que falem alguma coisa para a gente do que falem para o nosso filho. Dói mais no pai ver o filho atingido do que atingir a ele mesmo. Maria sentia cada golpe que era dado em Jesus Cristo. Afinal de contas, ali estava o seu filho. Às vezes nós nos esquecemos deste detalhe, que Jesus era plenamente homem, era plenamente Deus, e ele era filho de Maria, que estava assistindo tudo aquilo. Ela contempla o seu sofrimento, ela escuta o filho dizendo que tem sede, e eles molham uma esponja com vinagre para levar até a sua boca. Imagina como estava o coração dessa mãe. É verdade que a jornada de Maria não começa aqui. A jornada de fé de Maria não começou nesse dia, mas 33 anos atrás, ela foi desafiada a deixar sua zona de segurança e aceitou o desafio da fé. A atitude de Maria me faz lembrar o episódio dos discípulos, que passaram a noite toda pescando e não conseguiram pegar nada. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, verso 4, e eu vou ler aqui na nova versão internacional. No período da manhã, eles encontram Jesus à margem da praia, e Jesus lhes desafia. Na nova versão internacional diz assim, Lucas capítulo 11, verso 4: vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais para os companheiros de outros barcos para que viessem ajudá-los. Lance suas redes em águas profundas. Deixe a segurança e a mornidão das águas rasas. Em obediência à ordem divina, vá rumo ao desconhecido. Não tenha como guia os seus sentidos, apenas se oriente pela voz de Deus. Descanse enquanto as ondas se chocam contra o seu barco, assim como Jesus dormia em meio a uma tempestade. Maria sabia o que era navegar por águas profundas. Maria sabia o que era viver pela fé. Lucas relata a missão do anjo Gabriel, anunciar a chegada de dois bebês, João Batista e Jesus. Eu quero que você vá comigo para Lucas, capítulo 1.
Olha como é interessante esses dois relatos estarem um próximo do outro, um seguido do outro. Nós temos duas situações: um casal de idosos e uma menina que deveria ter entre 13, 12 a 16 anos, 15 anos. Nós não sabemos exatamente a idade de Maria, mas era uma jovem. Ela estava prometida em casamento a José. Nós temos do outro lado Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote, Zacarias servia no templo, e Zacarias era um homem temente a Deus. E nós podemos ver isso no verso 6, que diz que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos. Agora veja bem, o verso 8 diz que exercendo o sacerdócio, ele entrou agora no santuário, verso 9, para queimar incenso, e durante esse tempo a multidão do povo permaneceu do lado de fora. Apareceu um anjo à direita do altar. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel te dará à luz a um filho, a quem chamarás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E aí ele vai falando sobre a missão de João Batista. Agora veja o verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo Gabriel: eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Portanto, não acreditastes nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Esse é o sacerdote. Agora, na próxima página, pelo menos na minha Bíblia, assim está, a partir do verso 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a Galiléia, a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás Jesus. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará. Então disse Maria, verso 32: como é que será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Perceba que a pergunta de Maria não é uma pergunta com falta de fé. Ela quer entender. Eu sou virgem, não tenho relação com homem algum. Como é que isso vai acontecer? E o anjo disse para ela: o anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, verso 35, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na velhice. Verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E olha que resposta extraordinária. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu pergunto a você: o que é mais fácil? Um casal de idosos ter um bebê, ou uma mulher conceber um filho sozinha? Um casal de idosos ter um bebê, por mais difícil que pareça, é possível biologicamente? Sim ou não? Claro. Agora, uma mulher ter um filho sozinha, quanto que é possível isso? Imagine que naquela época isso já era alvo de gracejo, de dúvidas. Imagine o estigma. E não era só por isso. Deuteronômio capítulo 22, versos 23 a 24 diz assim: se em uma cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, leve os dois à porta da cidade e os apedrejem até a morte. Quer dizer que Maria poderia ser morta a pedradas se José dissesse: essa aí arrumou outro, pode matar.
No lugar onde era para se manifestar a fé e a confiança, nós encontramos um sacerdote, que era porta-voz de Deus, dizendo: será que pode acontecer isso? E uma menina que, com risco de morrer, ela diz: que se cumpra em mim teu querer. Maria sabia o que era sair da zona de conforto, da sua zona de segurança, e caminhar em direção ao que Deus estava lhe propondo, ou ao caminho apontado por Deus. Maria confiava plenamente nas palavras do Senhor. Sabe, irmãos, eu quero dizer algo para você nessa noite. Se você quer viver o extraordinário da fé, você deve assumir o risco que a fé lhe chama a assumir. Ficar na zona de conforto, ir até onde nós podemos enxergar, é como ir na praia e nós vamos entrando na água. E a gente fala assim: até aqui está bom, porque eu consigo enxergar a ponta do meu dedão. Vou ficar com água até na cintura. Dali para lá eu não vou. Mergulhar em águas profundas é ir aonde nós não podemos enxergar, onde os nossos pés não podem tocar. É confiar que alguém vai nos sustentar. Maria confiou na palavra de Deus, sem saber o que aconteceria, inclusive quando ela falasse com José. Ela apenas disse: que se cumpra em mim o seu querer. Isso redundou em uma bênção extraordinária. Imagine agora que o Espírito que pairava sobre as águas da criação do universo é o bebê que agora está boiando na barriga de Maria, sendo gerado. Maria tem a honra de receber o Senhor, Criador do céu e da terra, no seu ventre. Já parou para pensar que o ventre de Maria se torna um lugar santíssimo, onde a presença de Deus se manifestava? O ventre de uma jovenzinha se torna um lugar santíssimo, porque João, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e passou pelo ventre de Maria. João capítulo 2, verso 5. Vá comigo agora para o Evangelho de João. Nós encontramos Maria novamente, e agora em uma festa, as bodas de Caná. Lá nas bodas de Caná falta o vinho. Isso era um problema. Quando faltava o vinho, era algo que envergonharia aquele casal e que era uma demonstração de que eles não teriam capacidade de gerir as suas coisas, de gerir a sua vida. Nessa festa que Maria estava como convidada, ela dá uma ordem aos serventes. 2 versos 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A ordem era simples: obedeça o que ele lhes pedir. Você acredita que Maria sabia todas as coisas e todos os desdobramentos do que se passaria na vida do seu filho? Agora nós chegamos ao pé da cruz. Maria olha para aquela cruz e ela vê as suas esperanças sendo completamente dizimadas. Aquele que havia sido prometido, o Messias, está dependurado, sangrando e morrendo. Você já chegou em algum momento da sua vida em que você olhou para as circunstâncias, olhou para os seus sonhos, olhou para os seus planos e parece que está tudo sendo destruído? Parece que está tudo terminando como em poeira e desilusão? Pois era isso que se passava com Maria. Jesus, pendurado na cruz, olha para João e diz: eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: estou me despedindo, não há mais o que ser feito. Maria vê Jesus pendendo a cabeça. Maria vê o soldado atravessando o peito de Jesus com uma lança, vê o sangue escorrendo, vê o corpo do seu filho sendo tirado. Ela acompanha até a tumba. E naquele pôr do sol, quando chega a noite, Maria começa a imaginar que o dia não mais raiaria. Como eu disse, perder um filho
deve ser uma dor, é uma dor que não se pode escrever em palavras. Será que eu estou falando para alguém aqui hoje que tem uma dor tremenda dentro do seu coração, que passou por uma perda? Eu quero dizer para você, permaneça ao pé da cruz, independente do que está passando na tua vida. Maria não abandonou o pé da cruz, por mais que doesse, por mais que ela visse que as coisas não estavam saindo do jeito que ela poderia entender. Se os teus sonhos parecem acabar, permaneça ao pé da cruz. Se a sua saúde está acabando, permaneça ao pé da cruz. Não importa o que está acontecendo com você, permaneça ao pé da cruz e confie na direção do Eterno. Deus vai sustentar a tua vida em meio a qualquer situação, desde que você permaneça ao pé da cruz. Você pode dizer para Deus: Senhor, eu não entendo, eu não sei porquê, mas eu confio em Ti. Isso é navegar por águas profundas. Nós não precisamos ter todas as respostas. Nós precisamos de uma só. O Senhor está aqui? Sim, estou. Então aqui eu permaneço. Eu nasci na cidade de Poços de Caldas e minha mãe, ela conheceu o Evangelho através de uma noite de evangelismo em uma outra cidade menor chamada Campestre. Uma cidadinha próxima a Poços de Caldas. Quem já foi naquela região, talvez conheça ali. E lá nessa cidade, um irmão da igreja chamado irmão Astolfo me contou que eles estavam fazendo uma série como essa, uma série de Semana Santa, e eles distribuíram vários convites, e a família da minha mãe, que era uma jovem, uma adolescente, foi para a igreja. Minha mãe, junto com a mãe dela, minha avó e as outras irmãs, elas conheceram a igreja através do evangelismo de Semana Santa. Depois, posteriormente, ela foi batizada e agora toda a família frequentava a igreja. Meu avô ainda não. Porém, um dia apareceu o meu pai, que não era da igreja. Ele era um pica-fumo. Você sabe o que é pica-fumo? Pica-fumo, quem sabe, só da comportagem, né? Vamos usar uma outra palavra, um sinônimo. Ele era alguém que ela não deveria ter se encontrado. Ele era mau caráter. Mas o diabo nem sempre aparece para nós na sua forma como é. Ele aparece com um bom discurso. E você fala: quem está falando que seu pai era mau caráter? Porque ele era, ele mesmo me contou que ele era. Quando eu conheci meu pai eu tinha 19 anos, eu achava que meu pai era apaixonado pela minha mãe, que tinha sido uma história de amor e tal. E aí ele falou para mim assim: eu conheci sua mãe, assim como eu conheci várias pessoas, várias mulheres. E, em outras palavras, eu ia tipo um cachorro louco assim. Então, meu pai. E minha mãe, uma jovem da igreja, se iludiu pela conversa do cachorro louco, né? Acreditou no conto da sereia, que não era sereia, nada. E ela engravidou do meu pai. E agora na igreja, a igreja se tornou para ela um lugar onde ela sentia vergonha de estar, porque uma mãe solteira, grávida, um filho, as pessoas da igreja não recriminavam ela, mas ela se recriminava. Ela não queria mais repetir. Achava que não era mais o lugar dela. Quantas vezes nós achamos que para vir para a igreja nós precisamos estar no nosso melhor estado, estar na nossa melhor forma, estar sem pecado, a gente precisa se preparar para estar na igreja. Eu quero dizer para você que a igreja te recebe do jeito que você está, porque é aqui que você tem a chance de ser transformado. Mas ela se afastou da igreja, ela conheceu o meu padrasto, teve mais 2 filhos, e agora nós éramos 3. Minha mãe ainda afastada da igreja. Até que um dia minha avó, que era sempre uma mulher que permaneceu na igreja, ela pegou o seu inário Cantai ao Senhor. Lembra daquele inário amarelinho? Ela pegou o inário, ela escreveu na capa dele, pegou o inário, separou 2 e escreveu assim: Cantar na minha morte. E ela falou assim: mulher, pode tocar que eu estou passando mal. Ela falou assim: conversando. Depois eu falei: cantar na morte, irmão. A senhora está falando um negócio desse, eu não vou morrer. Eu falei: não, vou morrer.
Eu sei que eu vou para o hospital e vou morrer. E ela saiu conversando. 60 e poucos anos, e ela foi para o hospital. E quando chegou no hospital, ela estava tendo uma embolia pulmonar e as pessoas acharam que ela estava tendo apenas uma bronquite, porque o médico não diagnosticou da maneira correta naquele momento. Quando ele percebeu, ele deu um anticoagulante, os sangues chegaram a sair um pouco pelas unhas, mas não morreu. De fato, naquele dia. Aqui foi um golpe muito grande para minha mãe. Eu peguei um grande conflito que estava na casa da minha avó, levei aquele grande conflito para casa. Falei, mãe, isso aqui é a herança da vovó. Eu quero esse livro para mim. Minha mãe começou a ler, começou a estudar o grande conflito. E aquilo foi mexendo tanto com ela. Ela dizia, filho, olha como os mártires sofreram, olha como tantas pessoas por amor ao Evangelho padeceram. Minha mãe fumava, minha mãe parou de fumar. Minha mãe então começou a ir na igreja comigo. Mas quando ela começou a vir para a igreja, meu padrasto disse assim, você está indo na igreja para quê? Você está indo lá encontrar o pastor? Quantas acusações uma mulher tem que sofrer? Quanta injustiça às vezes nós passamos para tentar seguir o caminho de Deus. E ela vinha para a igreja, sentava, ouvia as mensagens, ia para casa. Um dia ela estava sentada na igreja, meu padrasto veio na igreja nesse dia, mas ele não veio para adorar. Ele veio com um emissário de Satanás. Ele pegou a blusa, abriu a blusa, enfiou a mão dentro do bolso, tirou uma bala de revólver, passou no rosto dela e falou assim, o que te espera se você não abandonar esse caminho que você está querendo seguir? Minha mãe ouviu aquela ameaça, voltou para casa, me chamou um dia para conversar e disse assim, filho, você está vendo a luta que eu passo? Eu estou vendo, mãe. Ela disse, por favor, quando você for casar, escolha uma pessoa que tema o Senhor, que tenha a mesma fé que você. Sabe, esses são alguns conselhos que os pais nos dão, que é como se eles nos marcassem com ferro e fogo. Mais do que uma repreensão, do que uma proibição, você vê a fragilidade de uma mulher que diz, eu errei e não quero que você crie pelo mesmo caminho. Esse mãe não está certo, você tem razão. Quando eu for casar, eu vou procurar fazer o que a senhora está me dizendo. Um dia nós fomos para a igreja, e essa luta ia para a igreja, voltava aquela confusão. Esse dia que nós fomos para a igreja, meu padrasto foi também. Ele sentou no fundo da igreja e os equipamentos de som da igreja não funcionavam, começava a pegar FM e um grupo musical estava para cantar. Quando ele subiu o volume do playback, entrava uma rádio local que começava a sair nas caixas de som. A gente não conseguia. E o pregador naquela noite naquela manhã começou a sua mensagem com a seguinte pergunta: quem gostaria de morrer hoje? Eu pensei, que coisa louca o pregador vinha perguntar quem quer morrer. Eu imagino que ninguém. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus está falando com uma única pessoa, sabia? Muitas vezes Deus tem a mensagem para uma única pessoa que está ali. A gente está lá no tempo. E aí minha mãe sentada, a gente ouviu, a mensagem foi uma mensagem bonita, a introdução foi diferente, como eu falei, mas foi uma mensagem muito bonita. Nós fomos para casa. Para mim, no sábado, o melhor lugar para estar era na igreja, porque a minha casa era um inferno. Meu padrasto brigava com a minha mãe, atormentava com a minha mãe, brigava com a gente. E muitas vezes ele me ameaçava, para ameaçar minha mãe, para causar dor nela. Ele dizia, eu vou matar esse moleque. E a minha mãe ficava temerosa, ela sofria com aquilo. Porque, como eu falei, se você fere um filho, você fere mais do que ferir a própria pessoa. Eu passei na casa do meu avô, no período de sábado, fui para o JA, voltei do JA e estava indo para casa. E quando eu chegava em casa, eu parava próximo ao portão, começava a ouvir. Se tivesse algum ruído de briga, eu não entrava, eu voltava para a casa do meu avô. E estava no silêncio. Quando eu fui para entrar, veio uma voz e falou assim: não entra, vai embora. Às vezes tem coisas que se passam com a gente que a gente não consegue provar para ninguém como é que foi, é só você e Deus. Eu saí e voltei para a casa do meu avô. Quando eu cheguei na casa do meu avô, dei uma volta, minha mãe já estava lá, chorando, e ela dizia: queimou minha Bíblia.
Falei, mãe, não tem como a senhora ficar com ele mais. Olha a situação que a senhora está. Olha o que ele fez com a senhora, queimou sua Bíblia. Como é que a senhora vai ver com ele? Ele chegou. E começou a xingar todo mundo, começou a falar um monte de coisa. Eles chamaram a polícia. A polícia chegou. Quando a polícia chegou, ele se acalmou, falou, vou embora. Minha mãe me disse assim, durma aqui na casa do seu avô, e eu vou para casa com o seu filho, com o seu irmão do meio, você fica com o mais novo aí também. Amanhã a gente se encontra. Minha mãe me deu um abraço, e eu disse para ela, até amanhã, mãe. Eu fui para o quintal do meu avô, me ajoelhei no chão e comecei a dizer a Deus, por favor, Senhor, proteja minha mãe, não permita que nada de mal aconteça com ela, que o Senhor envie seus anjos para estar cuidando dela. E eu ouvi tantos sermões, e você que talvez cresceu na igreja também já ouviu, e pessoas dizendo, fique tranquilo, que se alguém apontar uma arma para você, a bala vai virar palha e nada vai chegar até você. Eu dizia, Senhor, por favor, eu era um adolescente, tinha 16 anos, por favor, cumpra, por favor, isso na vida da minha mãe. Terminei de orar, entrei para a casa do meu avô, fui dormir, e eu estava dormindo no quarto de uma tia, e na beira da cama tinha uma caixinha de promessa, e eu tirei um verso da caixinha de promessa, e o verso dizia, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Eu acho que isso aqui não é para mim, eu vou tirar outro. O pão e o bálsamo nunca vão faltar na tua casa. Eu falei, tá bom. Deve ser isso. Quando eu puxei o cobertor para me cobrir, chamaram do portão. Quando eu saí lá, estava o meu irmão chorando, mancando, porque ele tinha rolado a janela. A viatura da polícia parada, meu irmão entrou. E eu cheguei perto do policial e falei, o que aconteceu? Por que vocês estão aqui? E aí ele disse assim, sua mãe foi alvejada e faleceu. Eu disse, ele, vocês prenderam ele? Ele está preso? Ele falou, ele se matou logo em seguida com um tiro no peito. Eu entrei para a casa do meu avô, que ele está lá pensando. Naquela madrugada, o meu pastor foi me visitar. E ele não estava. Só me deu um abraço. Existem momentos que as palavras nos faltam. E a gente só precisa de um abraço. Permanecer ao pé da cruz, mesmo quando nós não entendemos o porquê. Mesmo quando nós não temos todas as respostas. Mesmo quando tudo parece dar errado, nós devemos permanecer e olhar para a cruz, porque é através dela que nós vamos ter esperança. A minha mãe me disse até amanhã, esse amanhã ainda não chegou, mas eu tenho certeza que chegará. Eu tenho certeza porque a palavra de Deus assim diz. Eu tenho certeza porque naquele dia Deus me disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Naquele dia Deus me disse, o pão nunca vai faltar na tua casa. Eu nunca passei fome. 16 anos. Até o dia de hoje Deus tem me sustentado. Assim como Paulo um dia ouviu, muitos de nós queremos que ouvir, a minha graça te basta. Permaneça ao pé da cruz. Confie em mim, porque eu vou te sustentar. Maria permaneceu ao pé da cruz a despeito de toda a decepção daquele dia. Maria permaneceu ao pé da cruz porque ela confiava que Deus, o Deus que gerou Jesus no seu ventre, não falharia com ela, mesmo que ela não estivesse entendendo o que estava acontecendo. Eu quero te desafiar a permanecer ao pé da cruz, mesmo que você não entenda o que está acontecendo na sua vida. Eu quero te desafiar a permanecer no pé da cruz, mesmo que o sofrimento esteja apertando o seu coração, porque Deus não vai te desamparar. Vai amanhecer um novo dia. Vai raiar um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem da manhã. O que você precisa fazer hoje é colocar
Jesus em primeiro lugar e permitir que Ele assuma o controle da tua história. Aquilo me inquietou tanto que eu fui fazer teologia. Claro que eu senti um chamado de Deus, mas uma das minhas dúvidas é: por que a bala não virou palha? Deixa eu te dizer uma coisa: porque Deus sabe, e é Ele quem vai te guardar do jeito que Ele quiser guardar. E quando Ele disser assim: meu filho, você vai perder a sua vida aqui nesse momento, mas você está guardado comigo, eu vou te ressuscitar, fica tranquilo, confie nele. Se Ele quiser colocar a mão na arma e dizer: essa arma não vai disparar, Ele vai fazer, porque Deus é Deus. Amém. Nós precisamos apenas confiar e colocá-lo em primeiro lugar. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto essa música for sendo cantada, eu quero te desafiar a colocar diante da cruz, permanecer diante dela. Eu quero te convidar a permitir que o Senhor assuma o primeiro lugar na tua vida e que você o coloque em primeiro lugar. Eu quero que você entregue ao Senhor tudo que você tem e tudo que você é.